Zéa Martins Galveias é formada em pedagogia e deu aula por mais de 25 anos. Uma de suas inspirações literárias é o município capixaba onde nasceu, Dores do Rio Preto, localizado na região do Caparaó. Em seu livro Tardes de Abril, a escritora utiliza as crônicas para falar do cotidiano das pessoas e das cidades. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Nosso bate-papo de hoje é com a escritora Zéa Galveias. Ela é autora do livro Tardes de Abril. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Zéa. Muito obrigada, o prazer é todo meu em estar aqui. Bom, vamos começar a falar sobre o seu livro. Você trouxe para a gente um livro de crônicas, tem mais de 50 crônicas e se chama Tardes de Abril. De onde surgiu a ideia de fazer essa obra? Olha, isso foi assim ao longo do tempo, né? Quando tinha 12 anos de idade, que eu estudava em Manhumirim, e colégio de freira, e eles tinham assim uma modalidade muito moderna para a época de mandar os alunos escreverem. Então levavam a gente para um lugar aberto, onde a gente pudesse se inspirar, e aí ficou muito tempo isso assim amortecido, né? Até que um dia, na igreja, eu vendo uma borboleta, eu me entusiasmei com aquela borboleta. A história está aí no livro, é muito interessante. E eu escrevi uma crônica. Cheguei em casa, tive vontade de escrever sobre aquilo que eu tinha visto. Escrevi e gostei muito do resultado. Passaram uns dias, eu vi uma lavadeira, coisa assim, muito corriqueira em cidade interior, né? Com aquela trouxa na cabeça e tal. Eu achei me veio assim uma inspiração também, me deu vontade de escrever sobre aquilo, escrevi. Aí ficaram essas duas crônicas. Muitos anos depois, no nascimento de uma neta, ela nasceu às 3 horas da manhã do dia 25 de dezembro. Então, eu achei uma data, assim, maravilhosa. Eu sou doida por Natal, acho mágico, sabe? Aí, resolvi escrever uma crônica também. E mandei publicar no jornal, em Alegre. O rapaz gostou e começou a me pedir para mandar outras. Então, eu fui criando, fui fazendo. Aí, eu não tinha mais nada. Mandei as 3 e tal, depois comecei a fazer novas crônicas e a mandar. E as pessoas falavam comigo assim, eu recorto aquela folha do jornal e grampeio e tal, por que você não faz um livro, facilita para a gente? Aí passava assim, né? A senhora não pensava em escrever ainda para publicar? Nunca me achei assim, na condição de escrever um livro, sabe? Tinha vontade de escrever sobre um tema, escrevia e aquilo ficava. Depois eu comecei a escrever aqui também, o Zé Luiz Galveias tem uma parte da Galvana que ela é ES Brasil. E eu comecei a escrever. Então as pessoas aqui de Vitória também começaram a me cobrar. Por que você não faz um livro? Por que você não faz um livro? Tá, eu te acompanho ali na ES Brasil. E eu então falei assim, você sabe que eu vou fazer um livro? Quer dizer, partiu dos seus leitores. Dos leitores, vamos dizer assim, da insistência, dos familiares também, sabe? A família toda me cobrava. E eu, então, resolvi fazer o livro, tá aí. E depois que a senhora decidiu fazer o livro, a senhora já tinha essas crônicas, essas mais de 50 crônicas para publicar, ou a senhora precisou Não, produzir? ainda fiz mais algumas, assim, mais umas 5, mais ou menos, para inteirar, pelo menos, para passar de 50 um bocadinho. Mas elas têm alguma temática especial, essas crônicas? Não. É muito diversificado o livro, muito. Modéstia à parte, todas as pessoas que leem acham assim, ele muito prazeroso, porque eu acho muito engraçado. Chega uma pessoa perto de mim e fala, mas eu li aquelas crônicas assim e tal, mas eu adorei. Daí a pouco vem outra, fala em outra crônica. Cada um gosta de um tipo, sabe, de um tema. E então aí fica um livro assim diversificado, né? Fica um livro bom de ler. E
Então, não tem um tema assim especial, não. Eu escrevo sobre tudo. É mar, céu, lua, estrela, borboleta, reminiscências da infância. Assim, eu vejo uma coisa, eles mexem muito comigo. Quem for ler o livro vai ver, até meus filhos falam assim, que eu tenho uma maneira muito especial de enxergar as coisas, sabe? Determinado fato passa despercebido assim para as pessoas, tal, para mim não. Eles falam que eu tenho assim lentes multicoloridas, então que eu vejo as coisas sempre assim por um prisma especial, um prisma colorido mesmo. Pelo que eu percebi, coisas do cotidiano, coisas simples. Simples, eu tento, eu escrevo e fica uma coisa bonita, sabe? Assim, uma coisa prazerosa de ler. Depois, se vocês quiserem, eu leio umazinha só para... uma pequenininha que eu tenho, sabe? Assim, até uma das últimas que eu escrevi, sabe? Agora, a senhora contou pra gente que a senhora nasceu em Dores do Rio Preto, que é na região do Caparaó. Exatamente. A senhora também morou em Alegre. E, de alguma forma, esses lugares do Espírito Santo também foram motivo de inspiração? Ah, Dores do Rio Preto, muito, muito, porque meu marido até briga comigo, fala assim, porque eu fui para lá depois que eu casei. Então, ele acha graça, ele fala assim, você escreve pouco sobre o Alegre, você só quer saber de Dores do Rio Preto. Mas é porque eu tenho muitas recordações da infância, sabe? Muitas mesmo. E de lá eu tenho, mas era aquela luta, trabalhar, criar filho. E então, assim, tinha menos tempo para apreciar as coisas. E a sua família, Zé? De alguma forma eles te incentivaram? Seus pais te incentivavam a ler, por exemplo? Assim, de maneira indireta, né? Porque todas as vezes que eles viajavam, eles traziam livros para mim. Todas as vezes. E eu já ficava ansiosa. Eu tinha um irmão que estudava no Rio, ele fazia medicina. E eu era menina. Lá em casa, minha mãe criou filho durante 20 anos. Então, assim, tem uma diferença muito grande dos irmãos, né? Entre os irmãos. E ele trazia muito livro também do Rio. Todo ano, quando ele chegava para passar as férias, eu me lembro assim, com 12 anos de idade, eu li o Guarani, de José de Alencar. 12 anos, coisa que, né, a pessoa parece, por que vai ter interesse em ler isso? Mas eu li, tinha interesse. Com uns 14 anos, mais ou menos, aquele O Vento Levou, um livro enorme, e eu ficava doida com aquele livro. Enquanto eu não cheguei ao final do livro, muita coisa eu não entendia, aquelas guerras ali e tal, mas eu não tenho o hábito de saltar a folha. Mesmo que eu não entenda, eu leio tudo, sabe? Isso, de alguma forma, te ajudou a escrever, né? Muito, 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 porque aí as ideias vão ficando, né? Vão ficando retidas. Eu lia, você quer ver? Dores do Rio Preto é uma cidadezinha pequena. Então, a nossa fonte literária, a não ser assim, os livros que meu irmão trazia, do Rio, minha mãe também encomendava por reembolso, chegava pelo correio, sabe? Livros de Machado de Assis, desses escritores bons. Eles não dormiam sem ter um livro assim na cabeceira, sabe? Tanto meu pai quanto minha mãe. E a gente vê aquilo, né? É um incentivo, é uma maneira assim de incentivar a leitura, né? Então passava o Expresso domingo e a gente ia lá comprar o livro lá diretamente no trem, sabe? Passava o rapaz lá que vendia os livros, né? Eu esqueci o nome agora. E a gente então escolhia livro não, aí eram revistas. E eu me lembro assim que o Cruzeiro era assim, a minha revista predileta, mas eu vibrava com aquela revista na mão, porque tinha Raquel de Queiroz, a menina, hein? Raquel de Queiroz na última página, tinha o Davi Nasser, que era no meio assim, da revista, e tinha umas partes muito interessantes também, Péricles, que fazia o Amigo da Onça, que eram assim piadas, mas muito boas. Tinha as garotas do Alceu Pena, que era Carlos Estevão. Nossa, mas era assim, a gente
passava-se um domingo prazeroso, sabe? E a senhora acha que tudo isso te influenciou para escrever? Tudo isso me influenciou, tudo isso. Os autores, as tudo. temáticas que a senhora costumava ler? Tudo, tudo. Depois que eu mudei para aqui, eu tinha o hábito, sabe, de... o Fernando Sabino escrevia no jornal, acho que era no Globo, parece todo domingo, e eu lia. Uma vez eu lia, recortava para guardar. Eu gosto muito de Fernando Sabino. E 2 eu perdi. Então eu escrevi uma cartinha para ele, o próprio Fernando Sabino, né? Pedindo que ele me mandasse. E ele te respondeu? O quê? Mandou o endereço dele em Copacabana, o telefone, tudo. E me escreveu de próprio punho, sabe? Está aqui no livro também. Foi motivo para você escrever crônica, isso? Não, é porque eu já gostava mesmo, assim, de cronistas, né? É o tipo da coisa, assim, que eu gosto é de crônica. Então, da leitura, porque é uma leitura, assim, rápida, mas leio livros também, né? Mas a crônica eu acho uma leitura, assim, muito boa, porque você pega o livro, lê, se você quiser ler depois, mais tarde, não tem sequência, cada coisa é uma coisa. Então, eu acho muito interessante. Agora, a senhora falou da crônica, né, que é o seu gênero preferido para escrever. A senhora escreve algum outro gênero, poesia? Não sei escrever uma estrofe. Não consigo. Tem uma irmã que é boa nisso, sabe? Mas eu não consigo. Eu não sei fazer verso, não sei mesmo, sabe? Eu gosto muito de olhar as coisas, chegar em casa e dar o meu estilo para aquilo que eu vi. Sabe? Agora, por que a crônica? Existe alguma coisa, alguma característica especial nesse gênero? Não, é engraçado, eu não sei por quê. Porque eu sempre li livros mesmo, assim, sabe? Não só crônicas. Mas, eu não sei, me atraiu, sabe? Não sei se é uma maneira mais simples, mais rápida. Eu gosto muito. A senhora falou um pouquinho de alguns autores que a senhora costumava ler na época. Existe algum cronista em especial que é o seu preferido? Não, os antigos, né, mais antigos, tem o Fernando Sabino, né, tem o Rubem Braga, que eu gosto muito também. E vários, né? Drummond, Quintana. Todos eles eu gosto muito, só que, e da atualidade, eu leio muito a Marilena Soneghetti, gosto também daquela Marta Medeiros, que escreve no Globo. Zéia, nós vamos para um rápido intervalo. A gente já volta, fique aí. Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o bate-papo com a escritora Zéia Galveias. Ela é autora do livro Tardes de Abril. Zéia, vamos continuar o nosso bate-papo agora falando desse título. Por que esse título? Algum motivo especial? Olha, eu, a princípio, pensei até em botar tardes outonais, porque as tardes de outono são lindas. Vocês prestem atenção para ver. Mas depois eu me lembrei que abril já é assim, o princípio do outono, né? E minha mãe falava muito assim, como são bonitas as tardes de abril. E eu fiz uma crônica sobre isso, é a primeira do livro. Eu falei, você sabe que eu vou colocar tardes de abril? Porque, olha, e eu vou te falar, eu recebi tanto elogio por causa da escolha desse título, tanta gente me escreveu e mandou e-mail falando assim, que só pelo título já vê que eu tenho sensibilidade, essas coisas, né? Elogiosas. E eu achei muito bom também, porque aí eu prestava uma homenagem à minha mãe. Eu falo muito nos meus pais no livro, sabe? Meu pai que me contava muita história. Então, tem até uma da Sherazade,
que eu falo aí que quando ele pegava o livro de capa azul, eu ficava na maior felicidade, porque eu já sabia, né? É o livro das Mil e Uma Noites. E aí, então, era só tomar assento no tapete voador e se transportar. E chegar em Bagdá. E lá a gente participava de banquetes, de casamentos, só com pessoas lindas, maravilhosas, né? Em palacetes fericamente iluminados, aquela coisa toda. E que isso me ajudou muito. Então, eu, às vezes, dormia lá no quarto e eles depois me levavam para o meu quarto e eu continuava sonhando com aquelas coisas tão bonitas que eu tinha ouvido. Então, eu falo assim, que eu acho que tanta história bonita ajudou a fazer com que eu enxergasse as coisas de uma maneira, assim, a vida meio cor-de-rosa, sabe? Então, eu acho que foi assim, essas histórias à noite. Não tinha televisão, né? Na época, não tinha. Não tinha computador. Então, a gente morava num lugar pequeno, nem cinema não havia. Então, a gente tinha que se distrair da maneira que podia. Se bem que lá tinha outras famílias e eles também não tinham esses hábitos assim, de leitura e tal. Mas lá em casa isso era muito forte, sabe? Todo mundo lá gosta de ler. Zéia, o seu livro tem 51 crônicas. Tem alguma em especial, dentre essas, alguma que você tem algum carinho especial por algum motivo? Olha, eu falei até que eu queria ler uma que tem aqui, né, que fala da minha casa. Mas o meu marido, eu sei que ele vai até brigar comigo, porque ele vai falar, você tinha que ler porque você não leu a outra, estava escrito. Porque foi uma coisa interessante, o pai dele mudou para Dores do Rio Preto, para uma fazenda, lá perto de Dores do Rio Preto, chamava Divisa na época, porque é divisa de Minas com o Espírito Santo. E então, uma noite, o pai dele foi lá chamar o meu pai, que era farmacêutico do lugar, era o médico do lugar, para ir lá ver o filho dele. Tinha 10 anos, o menino tinha 10 anos. O papai foi lá, tratou, sem essa parafernália de hoje, só com as cultas e tudo, ele já viu que o menino estava com a pneumonia e já tinha levado, pelas indicações do pai, já tinha levado alguns remédios e tal. Aí medicou a criança, esperou melhorar e foi embora. Acabou, passou o tempo, passaram 10 anos. A gente ficou sabendo assim, que a família tinha mudado de lá. E eles tinham mudado para Alegre, a gente nem sabia para onde. E eu fui estudar em Alegre. Quando eu cheguei lá, ele me viu na rua e pediu umas informações. E o meu pai, ele foi de motocicleta. O pai dele foi a cavalo e meu pai foi de motocicleta. E aí, quando chegou lá, aconteceu isso que eu falei, medicou e tal. E eu fui para Alegre estudar, e esse rapaz que já tinha me visto na rua lá, pede informação, vê menina de fora, né? Eu tinha uns 16 anos nessa época. Aí ele falou assim, aí ele chegou perto de mim e falou assim, vem cá, você é filha daquele farmacêutico de Divisa, que chamava Divisa, que tem uma motocicleta? Eu falei, bom, motocicleta, não sei, não foi nem do meu tempo. E aí começamos a namorar. Então eu falo, a última crônica é sobre isso. É sobre isso. E eu falo que quando aqueles 2 homens perdidos naquela estrada gelada, naquela noite e tal, e podia imaginar que ali estariam os 2 avós dos meus filhos, né? Porque eu mais tarde viria a casar com esse rapaz que foi salvo, com um menino que foi curado pelo meu pai, né? Então estava escrito, Maktub. Tem alguma outra crônica que seja de alguma coisa relacionada à sua família? Por exemplo, a senhora falou que seus pais te influenciaram muito. Existe alguma coisa que a senhora escreveu especialmente para eles, por causa dessa influência? Especialmente não, mas eu cito muito, sabe? Cito assim, em várias situações, eu cito.
E me lembra assim, muita coisa. Por exemplo, uma das viagens que eles fizeram, trouxeram um livro para mim, que é Curumim do Araguaia, que eu depois nem nunca mais vi em lugar nenhum. Eu me lembro assim, de pegar o livro, sentar na sala, ficar lendo e ouvindo o pessoal. Estava jantando, estava na sala de jantar, e eu ouvindo aquele burburinho, e eu ali, estava longe deles, mas me sentindo tão feliz de estar assim, naquele aconchego, sabe, não participava da conversa deles, mas estava gostando de ouvir, lendo ali, fazendo o que eu gostava e ouvindo. Então, às vezes eu falo que eu era feliz e sabia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção mesmo do seu livro. Com relação, por exemplo, à capa, à ordem que estão as crônicas, como foi essa produção? Pois é. A capa, o próprio editor arranjou indicou uma pessoa para fazer, sabe? Me levou lá e tal, até eu aprovar. A senhora acompanhou toda a produção? Acompanhei, tudo. E meu marido também, está até como organizador aí, porque ele tem sido assim, em qualquer lugar que eu queira ir, ele está sempre me acompanhando, sabe? E, então, ele também ajudou na sequência, assim, até eu tinha colocado uma primeiro, ele falou, não, mas essa não está boa e tal, então a gente fez assim, de comum acordo. Ele me ajudou muito, ele é professor aposentado da UFS, sabe? Agora, Zé, a senhora é uma escritora capixaba. Eu queria saber um pouquinho como está esse mercado literário aqui. A senhora que tem essa experiência, a senhora acha que tem espaço para o escritor capixaba? Olha, no dia do lançamento foram vendidos mais, assim, quase 200 livros. Foi muita gente, porque também minha família é grande, né? Mas foi muita gente assim que eu não via há muito tempo. Posso contar um caso aqui? Claro, não sei se vocês conhecem, um ex-deputado, Pedro Leal. Eu liguei para ele, ele já está com 90 anos. Ele falou assim, Zéia, eu só deixo de ir se eu amanhecer e não conseguir andar. Porque, de outra maneira, eu não vou perder. Então, teve assim foi muito bem aceito, sabe? Muito bem aceito. Agora, e todas as pessoas que leram, depois me escreveram ou passaram um e-mail e tal, telefonaram e falando, olha, estamos esperando o próximo. Então, isso é gratificante, né? Isso é muito bom. E a senhora que escreve há tanto tempo, porque apesar de ter lançado o livro recentemente, a senhora escreve... Há muito tempo. Tem alguma dica especial para quem está começando agora na carreira literária? Eu acho que isso é difícil, porque isso é uma coisa assim... Eu acho que a pessoa nasce com essa coisa assim, que mesmo que fique incubada, uma hora aparece, né? Agora, como meio de vida, isso aí é difícil, né? Muito difícil. Né? Eu acho. Eu acho difícil, porque é uma coisa assim, fica cara, né? Uma coisa muito cara. E por parte do leitor, a senhora acha que tem essa receptividade? Muito, depende, né? Do leitor capixaba? Eu não sei se é porque, como eu disse desde o princípio, que o meu livro é muito diversificado, então agrada assim, a gregos e troianos praticamente. Ele teve uma aceitação maravilhosa, sabe? Muito boa mesmo. Então, eu não tenho do que reclamar. Só que fica muito caro, a impressão é cara, tudo é cobrado, separado. O editor cobra a parte dele, a gráfica cobra a parte, quem faz a capa cobra. Então, assim, no fim das contas, assim, para você ganhar dinheiro, não tem como. É por amor, né? É por amor. Você gosta. Meu marido costuma falar assim, gente, eu falo assim, Zé Clélio, eu não sei se, eu acho que, será que você já pagou os livros? Pagou, assim, que está tudo pago, né? Mas se já valeu a pena financeiramente, assim, já cobriu os gastos.
Então ele fala, Zéia, você nem se preocupe com isso. Eu não me preocupo também não, mas ele fala assim, nem se preocupe com isso, porque eu daria uma fortuna para escrever um livro. Porque eu acho que a pessoa que escreve um livro é uma pessoa iluminada, uma pessoa que só tem que ficar feliz. Então, eu faço dele as minhas palavras também. E com relação aos seus leitores, a senhora acha que, através das suas crônicas, conseguiu emocionar os leitores? Nossa, uns falam assim, olha, mas eu chorei com a crônica tal. O outro fala assim, gente, eu morri de rir com isso, assim, sabe? Ó, até semana passada, ó, tem 3 meses que eu lancei o livro. Até semana passada, uma senhora falou, porque eu escrevi uma sobre meus filhos, que eu fui atrás dos meus filhos crianças lá em Alegre, na cabeça, né? Ilusão, né? Ela falou assim, dona Zéia, mas eu chorei com aquela crônica, porque eu estou com um neném novo. Eu falei, que boa dica que a dona Zéia me deu, porque eu agora vou me dedicar mais de corpo e alma, porque o tempo passa e depois a gente fica cheia de saudade, né? Então, tem muito retorno nesse ponto. A senhora comentou que fez muita gente rir, muitos leitores falaram que se divertiram. Tem esse uso do humor? Por que usar o humor nas suas crônicas? Porque é lugar pequeno e lá tem muitos causos, né? Lá tem muita história. Então, de vez em quando uma pessoa me conta, e eu me lembro também de alguns. Esse que Pedro Maia gosta, que é do pobre finado. Então, ele eu me lembro assim, desde pequena, ouvi contar esse caso, a minha mãe contava em casa e tudo. E eles falam que são casos verdadeiros, né? Não sei se é folclórico. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas eu espero o seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.es.gov.br. E continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão. Chuva na vidraça. Eu me lembro bem. Estava no meu quarto e chovia lá fora. Era domingo e o dia amanhecera assim, embruscado, chuvoso. Do quarto eu ouvi o barulho da chuva contra a vidraça e o som aconchegante das vozes da minha família conversando na sala. Aquela mistura de sons me dava uma grande paz, uma sensação de segurança, uma grande felicidade. Eu era feliz, sabia.